Eu tardo, mas não falho. E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, como prometido no vídeo do Lidos do mês de maio, hoje eu vou estar fazendo uma resenha aqui detalhada com spoilers de 3 livros que eu li em maio. E eu estou falando da trilogia de Mulheres Assassinas do autor e jornalista Ulysses Campbell. Eu falei um pouquinho melhor para vocês, né? Um pouquinho melhor não, um pouco menos, uma resenha assim curtíssima das minhas expectativas do que eu achei dos livros lá no Lidos no mês de maio, e eu prometi que eu faria um vídeo mais profundo, né, me aprofundando nesses 3 livros, dando um pouco do meu ponto de vista sobre cada uma das acusações, sobre as coisas que aconteceram, o que cada uma das 3 mulheres assassinas cometeu, e alguns spoilers. E no vídeo de hoje eu estou aqui para isso. Então eu vou falar um pouquinho mais aprofundado sobre Suzane, assassina e manipuladora, o caso da Suzane von Richthofen. Vou falar para vocês também sobre a Flor de Lis, a pastora do diabo, e sobre a Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido. Então, se você quer saber das minhas opiniões sobre os 3 casos dessas mulheres assassinas em série, eu já vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E outra coisa, galera, depois da intro, eu não vou começar direto no vídeo, eu vou dar algumas explicações para vocês do porquê eu atrasei a postagem desse vídeo, que era para ter saído ontem e não no dia que eu tô gravando. Enfim, vocês vão entender. Bora pro vídeo, mas antes fiquem com a intro do canal e acompanhem essa bandeira maravilhosa do mês do orgulho LGBT. Estou de volta mais uma vez. E galera, como vocês viram no comecinho do vídeo, antes de eu começar a falar sobre a trilogia das Mulheres Assassinas do Ulysses Campbell, antes eu vou dar algumas explicações para vocês do porquê esse vídeo aqui atrasou. Bom, era para esse vídeo ter saído no dia 23, na terça-feira, como eu tinha prometido para vocês que todos os vídeos desse mês de junho cairiam na terça-feira. Porém, entretanto, todavia, para vocês terem uma ideia, na cidade que eu moro, né, que é São Leopoldo, que eu sempre deixo aqui na localização do canal, tá fazendo uma máxima. Sim, vocês não ouviram direito. Vocês não ouviram direito. Vocês não ouviram mal. Tá fazendo uma máxima de 2 até 4 graus de manhã e de noite. 2 a 4 graus é muito frio, é um frio congelante, que as mãos elas congelam num nível que tu não consegue fazer nada, só botando em cima do fogo, na água quente, sei lá. E como vocês sabem, como eu falei pra vocês no vídeo do A Espera de um Milagre, eu trabalho de manhã, trabalho de tarde e faculdade de noite, né? Eu já falei várias vezes aqui no canal, tanto para inscritos nos comentários, quanto em próprios vídeos. Então eu praticamente pego o frio da manhã e o frio da noite, já que o frio da tarde é um pouco mais ameno, né? Chegando até os 15, 18, 15 ou 12 graus, tá? É nessa temperatura, assim, mais ou menos, de frio durante a tarde, então é um pouquinho mais tranquilo. Mas eu acordo cedo e eu chego tarde da noite. Eu acordo cedo para ir trabalhar, né? E chego na faculdade lá pelas 22h30, chegando em casa às 23. Então eu pego todo o frio. Eu não sei o que aconteceu, se eu acabei pegando uma gripe, né? Se é o início de uma gripe, ou se eu tô só um pouquinho resfriado. Mas essa semana, segunda-feira, já minha garganta começou a doer muito, muito, muito mesmo, tá? Eu não sei se é porque eu não tô me agasalhando bem, só que não é possível, porque olha isso aqui, tá? Eu tô com um moletom por baixo e mais esse moletom de pelinho. Isso que eu tô em casa, né? Porque hoje, quarta-feira, por causa do jogo, né? Que eu tô gravando na quarta-feira, dia 24, olhando no meu calendário, tinha jogo e a aula foi cancelada, né? Jogo do Brasil. Então eu tô em casa mais cedo, né? Tô gravando pra vocês mais cedo, logo depois do trabalho. E, gente, eu não sei o que aconteceu, sabe? Porque eu me agasalho demais. Mas a minha garganta nessa semana começou a doer muito, muito, muito. Meu nariz escorrendo toda hora, tipo, muito resfriado. Parece que até que tá saindo sangue. Não, mas não é sangue, não. É só a luz que tá pegando mal. E ele tá meio vermelho porque eu acabei de suar. Mas enfim, resfriado, nariz escorrendo toda hora, uma tosse infernal que quando, sabe, tu tosse, dói a tua garganta, que parece que tem umas agulhas fincando. E foi assim a semana toda, de quarta-feira, né? Foi assim segunda e terça-feira, e eu não consegui gravar o vídeo. Aí eu pensei, cara, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que melhorar, nem que seja um pouquinho, pra conseguir gravar o vídeo pro pessoal, senão não vai ter condição, eu vou morrer durante o vídeo tossindo. Tanto que eu tô até com um chazinho na mão. Já comecei a fazer tratamento, tá com remédio, tô tomando analgésico já e anti-inflamatório pra passar essa gripe, o que quer que seja isso, né? Essa dor de garganta. Porque daí já dói a garganta, já dói o ouvido, já dói o nariz por causa que tem que assoar toda hora. E tô praticamente vivendo a base de chá de gengibre com mel, né? Pra ver se dá uma passada. Então, no vídeo de hoje, eu vou estar aqui com o meu chazinho me acompanhando. E se tiver vários cortes aleatórios no meio do vídeo, é porque ou eu tô tossindo,
ou eu tô assoando meu nariz pra vocês não verem o negócio escorrendo, tá? Mas então é isso. Bom, agora que os recados já foram dados, né? Mais uma vez peço desculpa pra vocês por esse vídeo ter atrasado um pouquinho, mas ele vai sair na quinta-feira, tá? Tô gravando na quarta, vou editar na quinta de manhã e quinta de tarde. Se pá que de tardezinha até ali, às 7 horas, o vídeo acaba saindo pra vocês. Mas então, bora logo que a gente tem muita coisa pra falar sobre essa trilogia que me deixou um tanto quanto perturbado. A minha amiga Fernanda me indicou pra ler essa trilogia das Mulheres Assassinas. A gente tava conversando um dia quando ela tava lá no meu trabalho, né, lá no café. E aí a gente tava falando sobre livros de terror e tal, e eu falei que o que mais me assustava era o ser humano, né? O que mais me deixava com medo era o próprio ser humano. E ela falou assim, Vicente, então tu tem que ler o livro das assassinas em série. Eu fiquei, livro das assassinas em série? Ela falou, e me mandou, né, a trilogia, um link da trilogia na Amazon. E aí eu fui lá ver e comprei os livros, porque eu já tinha um interesse surreal em Suzane, em Elise e só, porque eu não conhecia a Flor de Lis, confesso pra vocês, tipo, só tinha ouvido falar do nome, mas não fazia ideia do que a Flor de Lis tinha aprontado durante a vida dela. Comprei os livros e decidi que eu ia ler todos eles no mês de maio. E foi assim. O mês de maio foi só tristeza e desgraça em livro, né? Eu falei isso lá no próprio vídeo do Lidos do Mês. Então eu comecei com Suzane, aí eu queria muito ler o da Elise, mas eu queria deixar pro final, então eu fui pra Flor de Lis e depois eu fui pra Elise. Um atrás do outro. Eu devorei essa trilogia. Tem, no mínimo, todos eles juntos devem ter tipo umas 900 páginas. Eu li em um mês, tá? 900 páginas só dessa trilogia aqui. E eu fiquei completamente perturbado, tá? Já digo pra vocês, eu não indico nada porque eu fiquei completamente perturbado lendo esses 3 livros aqui. Suzane, Assassina e Manipuladora, tá? Esse livro aqui, o mais curto de todos, sim, por mais incrível que pareça, é o mais curto de todos. Ele tem por volta das suas 300 páginas. Vai falar então pra gente sobre o arquivo Richthofen, o caso da menina que matou os pais, né? Que mandou matar os pais. A Suzane von Richthofen, essa loira meio ruiva, né? Barra ruiva, aqui dessa imagem. Bom, eu era muito pequeno, eu tinha uns 7 anos quando o crime foi cometido, enfim, quando ela foi sentenciada, né, e julgada. E eu não me lembrava de muita coisa sobre isso. Eu lembro que teve uma época na TV que todo mundo tá falando de uma entrevista com o Gugu que teve com uma assassina em série, com uma assassina, uma pessoa muito ruim, eu não sabia o que que era. Quando eu cresci um pouco mais e comecei a desenvolver ali, né, a minha paixão por filmes de terror e por serial killers, paixão por serial killers é um pouco bizarro de se falar, né, mas a minha fascinação pelo meio criminal, assim, de assassinos e pessoas horríveis da humanidade que ninguém quer saber, só os loucos, né? Tipo eu e várias outras pessoas que eu conheço. Eu comecei a pesquisar sobre assassinos brasileiros e pessoas ruins brasileiras. E a primeira pessoa que apareceu foi Suzane von Richthofen. Eu fui pesquisar um pouco mais, não me interessei, achei tipo, ela não fez nada, ela mandou matar os pais, tipo assim, tipo, só isso, né? Até que ano retrasado, lançou a série Tremembé da Prime Video. Eu assisti a série e eu fiquei obcecado pelos assassinos e pelas pessoas, né, pelos vilões da série. E aí eu fui pesquisar um pouco mais, e aí vi vídeos, vi entrevista do Gugu, vi tudo mais sobre a Suzane. E quando eu li esse livro aqui no mês passado, eu fiquei completamente horrorizado, porque eu não tinha descoberto metade das atrocidades que essa menina aqui cometeu. A família Richthofen, composta pelo Manfred von Richthofen, o patriarca, e a Marisia von Richthofen, a matriarca, moravam no bairro nobre de São Paulo. Eles tinham 2 filhos, a Suzane von Richthofen, apelidada de Su, né? E o Andreas von Richthofen, o irmão caçula, que era cerca de 6 anos mais novo que a Suzane. A Suzane era aquela menina que gostava de estudar, que era poliglota, falava alemão, inglês, francês, espanhol, português, latim, sei lá, todas as línguas possíveis. Ela era muito meiga, muito carismática. Os pais dela tinham ela assim como a santinha benevolente de São Paulo, enquanto o Andreas, o irmão mais novo da Suzane, era aquele playboyzinho que queria sempre estar no meio da bagunça e fazer bagunça na escola e não ia bem nos estudos. E isso praticamente é uma grande reviravolta que vai acontecer nessa história, né? E naquela época que aconteceu o crime, tinha um esporte que os bacanas, né, os playboys, eles gostavam de praticar, que era o aeromodelismo, tá? Eu vou pular muito da história dela, gente, porque é muita coisa, tá? De todas elas, na verdade, eu vou fazer vários pulos, assim, temporais. Porque se eu contar tudo, vai ter 3 horas de vídeo sobre cada livro, tá? Se vocês quiserem saber mais, leiam ou escutem o audiobook.
porque eu vou falar resumidamente o que aconteceu. Enfim, o aeromodelismo era o esporte dos playboys. Enfim, o aeromodelismo era o esporte dos playboys e o Andrés queria, porque ele queria fazer o aeromodelismo. Então um dia a Marísia e a Suzane foram levar o Andrés para fazer o aeromodelismo. E lá eles conheceram o Daniel Cravinhos, um homem, né, um menino jovem ali mais ou menos da idade da Suzane, que era treinador de aeromodelismo dos jovens. Logo, o André se deu muito bem com o Daniel Cravinhos, a Suzane também, eles se apaixonaram e viram uma paixão louca, loucamente louca. E aí a Suzane conheceu também o Christian Cravinhos, o irmão do Daniel. Conforme o tempo foi passando, o que antes era uma paixão se tornou um amor obsessivo e compulsivo. A Suzane e o Daniel, eles queriam sempre estar juntos, não importava a circunstância. Eles começaram a usar drogas juntos, drogas pesadas, não falo nem de verdinho, né? Falo de outras drogas pesadas. Começaram a beber muito, ela parou de ir na aula, de ir na faculdade para se encontrar com o Daniel. E o Manfred e a Marisa não aceitavam porque eles eram de classes muito diferentes. A família Richthofen era da alta sociedade. E o Daniel e o Christian, eles eram, enfim, uma classe bem mais baixa do que eles. E eles não queriam a Suzane namorando com um marginal, como eles falavam. Até que eles chegaram ao ponto, né, chegou ao ponto de, no meio de uma discussão, o Manfred dar uma bofetada na cara da Suzane, que chegou a estalar a cara dela assim. Ela foi pro quarto e naquela noite ela decidiu que para ela casar com o Daniel e ela ter uma vida juntos com eles, né, e no caso os dois teriam uma vida juntos, os pais dela teriam que até que uma bela noite, ou não tão bela assim, dois homens mascarados invadem a mansão von Richthofen. A Suzane acende as luzes do corredor para sinalizar que os pais já estão dormindo. Os dois homens, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos, entram no quarto e com duas barras de ferro, atiçadores de lareiras, eles batem nos pais da Suzane até a... Sim, eles mataram a sangue frio os genros, né? No caso, o Daniel matou o genro e a sogra. Genro? O sogro e a sogra. Genro. A sangue frio. Logo depois, eles fugiram. A Suzane fez todo um escândalo lá para chamar a polícia, para buscar o irmão, para ele ver os corpos. E aí ficou tendo uma investigação, até que, pum! Eles confessaram. Depois de tanta investigação, depois de tanta dor, teve entrevista no Fantástico do casal Richthofen sendo enterrado porque eles eram uma família da alta sociedade. A Suzane aparece no vídeo chorando no enterro. E no fim ela confessou que foi ela que mandou assassinar os pais dela. Todo mundo caiu de pau em cima dela e com razão, quem é o filho da puta que manda matar os próprios pais ou que mata os próprios pais, né? Assassina e manipuladora, porque ela manipulou, ela é tipo, considerada super psicopatona, assim, sabe? Ela manipulou o Daniel e o irmão para matarem os pais dela, porque ela, na verdade, estava usando a desculpa de que ela queria ficar com o Daniel. Mas tem gente que acha que é por causa da grana, que ela ia ficar com toda a herança de, sei lá, 5 bilhões, 5 milhões. Milhões, tá? Vamos supor. Vamos chutar baixo, 5 milhões. E ela queria a grana e ela não queria nada com o Daniel. Ela só queria a grana dos pais. E ela não sabia como fazer isso e disse que era por amor ao Daniel. E mandou ele matar eles. Enfim, ela foi presa, condenada a passar 39 anos de cadeia, tá escrito aqui atrás, tá? Mas ela já está em liberdade, olha só, quem diria, né? Que reviravolta. A vida de presidiária da Suzane foi marcada por duas prisões da qual me recordo. Uma prisão na qual ela logo chegou e teve uma rebelião. Várias presas tentaram ali aniquilar a Suzane, mas ela acabou, né, ficando bem, são e salva, infelizmente. E logo depois ela foi transferida para Tremembé 2, que é a prisão que se passa a série Tremembé do Prime Video, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre cada uma das assassinas, ou um pouquinho mais sobre, enfim, né, os bastidores ali do que eu tô falando, assiste a série que vale a pena, tá, gente? São 6 episódios, se eu não me engano, e tem uma temporada só até o momento. Eu conhecia a Suzane, tá? Já sabia um pouquinho da vida dela, mas ao ler esse livro, que é uma biografia não autorizada, não é uma autobiografia, então não é 100% verdade tudo o que aconteceu, até porque esse livro aqui ele é um romance, tá? Ele é romantizado. Romantizado que eu digo não que vai ter romance e pegação, mas ele é escrito em formato de romance. Ah, Suzane entrou na casa, aí ela piscou 2 vezes, aí ela respirou ofegante, tá?
Não foi exatamente assim que aconteceu. Ou foi. Enfim, né? Mas ele tem vários elementos ali que podem ou não ser verídicos, tá? Como coisas para complementar a história e preencher linguiça. Mas a história me pegou profundamente porque eu achei muito bizarro. Desde o começo, quando ela conheceu o Daniel, eu já pensei, cara, fudeu. Né? Mesmo sabendo o que ia acontecer, eu já pensei, fudeu. Vai dar merda. Esses dois não prestam, eles são os dois filhos da puta. E, enfim, é um livro que vale muito a pena ser lido, tá? Mas esteja com o estômago forte, tá? Porque a cena de abertura do primeiro capítulo, que é o capítulo que ela, né, vê, praticamente escuta os pais dela sendo mortos, ele é muito pesado. Porque o Ulysses Campbell, o autor, ele descreve tudo. Ele descreve a quebração de crânio, ele descreve o gorgolejo da vítima após a morte, ele descreve enforcamento, sufocamento por sangue. É terrível, tá? Esteja com o estômago bem assim forte, que você não vá gorfar no meio da leitura, porque é pesado. E minha opinião sobre ela foi pouco. 39 anos foi pouco, devia estar na cadeia ainda, essa filha da... E a minha opinião sobre ela, 39 anos não é nada, né, gente? Sinceramente, não é nada. E ela tá solta. Então, piada, né? É uma piada. Seguindo a nossa lista, nós temos Flor de Lis, a pastora do diabo. Pois é. Gente, eu não conhecia, tá? Essa moça aqui. Não conhecia, não fazia ideia do que falava a história dela. Só tinha ouvido o nome dela várias vezes, assim, em canais. Na televisão, Câmara dos Deputados, bancada evangélica. Enfim, nunca tinha me interessado sobre a história dela, porque pensei que era uma pessoa normal. Até eu pegar este livrinho aqui pra ler. Eu falei pra vocês que o da Suzane era o menor, tá? Mas não é não, é o da Flor de Lis o menor. Só que, mesmo sendo menor, esse aqui é o que tem mais barbaridade, é o que tem mais coisas absurdas, é o que mais tem tragédia e desgraça da humanidade, pra vocês terem uma ideia, tá? O livro começa contando a história da bruxa do Jacarezinho, a... como é que era o nome dela? Carmosina, isso. A mãe da Flor de Lis, que ela incendiou um cara vivo, um cara que tinha matado uma criança, se eu não me engano. Ela tocou fogo no cara quando ele tava vivo ainda, queimou ele, queimou todo o espaço lá. Aí a Flor de Lis, olha, minha mãe é uma inspiração, foi lá e se inspirou na mãe dela. Aí se tornou uma mulher evangélica, né? Começou a pregar nas igrejas. Aí depois foi lá, teve um caso, né, com um guri mais novo, que ela adotou como filho, e aí eles se tornaram marido e mulher, e aí ela teve uma ideia divina, assim, né, que ela disse que Deus, o anjo, sussurrou no meu ouvido, e ela começou a adotar 1 zilhão de crianças. Ela fazia um negócio que era a recolhida da madrugada, isso já com fama, tá? Ela já tinha ali por volta dos seus 30 anos, se eu não me engano, e ela ia nas madrugadas nas comunidades e sequestrava crianças e dizia que as crianças estavam em estado de rua e levava para casa dela, que era uma casa tipo assim minúscula, as crianças não tinham cama para dormir, não tinha água encanada, não tinha chuveiro, não tinha luz. Ela fez um exército de crianças praticamente, tá? Dizendo ser a mãe adotiva deles. Deu toda uma treta com a polícia, ela teve que ir embora, ela fugiu, ela fez um percurso imenso que tipo assim ninguém faria a pé, ela fez com as crianças, com 1 bilhão de crianças. Aí ela se tornou a cristã a evangélica mais famosa de todos os tempos. E aí ela ganhou um espaço na Câmara dos Vereadores, né? Pra você ter uma ideia, só ser o filho da puta que tu pode ser político, né? É isso que o Brasil significa. E ela se tornou ali a vereadora Flor de Lis. Todo mundo falava dela, todo mundo gostava dela. Ela tem foto com o nosso ex-presidente, né? Tipo, quem diria. E, enfim, deu toda uma treta. Aí descobriram corrupção, descobriram assassinato, descobriram abuso de criança, descobriram, nossa, tudo quanto é coisa. Ela, uh, sexualmente, dos filhos dela, né, das meninas, dos meninos, fazia ali coisas grupais, se vocês me entendem o que eu quero dizer com todo mundo. Foi uma loucura, uma barbaridade, assim, é até engraçado falar. Não é nem um pouco engraçado, mas dá vontade de rir de nervoso de tanta desgraça que essa mulher fez. No final da vida dela, como se ela tivesse morta, ela tinha 55 filhos. 55 crianças que ela adotou, né, que ela sequestrou, e disse que era mãe adotiva, tá? Ela foi julgada por diversos crimes, mas o crime principal dela foi orquestrar a morte do marido dela, que era o ex-filho dela.
Ela orquestrou a morte dele e com os filhos preferidos, ela mandou eles liquidarem com a vida dele, porque ele tava ganhando mais notoriedade do que ela, e ela tava com um pouco de inveja dele, tá? Aí ela foi lá e falou, ó, dá cabo da vida dele, vamos fingir que foi um acidente. Também tem vídeo dela no hospital chorando a morte dele. Se vocês pesquisarem no YouTube, Flor de Lis, aparece o canal dela. Então vocês podem ver toda ali a trajetória dela, eu não indico, toda a trajetória dela como pastora, pregando a palavra de Jesus e sendo uma completa de uma desgraçada e arruinando com a vida de todo mundo e fazendo um monte de desgraça, tá? Tem um vídeo dela chegando na Câmara dos Deputados numa grande conferência que teve. E ela tirando foto com vários deputados e ex-presidente, né? E toda a família dele e várias pessoas ali da direita. Nenhuma foto com pessoas da esquerda, porque as pessoas da esquerda elas são, enfim, né? Que nem dizem por aí. As pessoas da direita elas são conservadoras e a Flor de Lis ela era muito conservadora, tanto que ela adotava crianças pra. E, né? É hipocrisia. Hipocrisia, tá? Eu esqueci de falar também no livro da Suzane, mas no final, eu acho que eu falei no vídeo do Lidos de Maio, tá? Eles têm álbum de família no final, então tem várias e várias imagens no finalzinho do livro. Tem várias e várias imagens no final do livro, tá? Tanto no da Flor de Lis, quanto no da Suzane e quanto no da Elise, tá? Peraí. Aqui o da Suzane, ó. Ela com o Daniel aqui. Enfim. O da Flor de Lis foi o menor livro de todos, o que eu mais demorei pra ler, porque ele era muito pesado. Toda hora eu dava pausa na leitura e ia pegar outra coisa que não fosse tão bizarro e bizonho quanto foi Flor de Lis, a Pastora do Diabo. Gente, tem um capítulo que chama Meu Sêmen é Sagrado. Tipo, sabe? Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu acho que não preciso nem dizer com palavras, né? Isso aqui é repugnante, tá? Eu indico pra pessoas apenas que são desalmadas como eu, que não vão sentir repulsa, apesar de eu sentir muita repulsa lendo esse livro aqui. E ele é o mais pesado de todos, tanto que a minha nota pra ele foi 4 estrelas, não foi nem 5, porque tem coisas absurdas, absurdas, absurdas no livro. Mas é um livro e vale a leitura. E agora pro livro que eu estava mais ansioso para ler de todos eles. Peguei o da Suzane já pensando em ler Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido e a metela apagou, tá? Esse é o maior, sem dúvidas nenhuma, ele é o maior, tá? Ele tem quase 400 páginas, a lombada dele tá até um pouquinho torta, se vocês pararem para ver, porque esse livro, ele me deixou completamente extasiado, de nojo, de perplexidade, que eu lia ele assim, ó. Teve um dia no ônibus, voltando da faculdade, tava um frio de rachar já, tá? Minha mão tava assim, dura, e eu segurando o livro, me tremendo assim no ônibus, com as janelas tudo abertas, né? Porque as pessoas gostam de deixar a janela aberta, porque, enfim, para ninguém ficar gripado lá dentro e passar para todo mundo. Eu tava me tremendo com o livro assim, ó. Não desgrudando os olhos das palavras, porque eu queria muito saber o que ia acontecer. De todas essas, né, desgraçadas aqui, a Elise é a que eu sempre passei pano. Desde quando eu conheci a história dela, eu fiquei pensando, tá, peraí. O erro dela foi ter, né, cabeça, ombro, joelho e pé. Mas, sabe, precisava de tantos anos de cadeia. E aí eu comecei a ver mais coisas sobre ela, vi o documentário Era Uma Vez um Crime. Belíssimo documentário. Assisti Tremembé, fiquei tipo, será que foi assim? E aí chegou a vez desse querido aqui. E eu li o livro com aquele negócio na cabeça, né? A Elise, ela é a vítima. A única coisa ruim que ela fez foi ter picotado ele. E eu comecei a ler, e eu comecei a ficar com pena, com pena, com pena, com pena, com pena. E quando chegou no final, eu pensei, tá, peraí. Será que ela é tão inocente assim? Será mesmo? A Elise, ela nasceu no Paraná, aqui no sul, né, na região sul, na mesma região que eu. E ela se mudou pra Curitiba logo depois, né, pra capital. Pra capital? Eu acho que é, né? Morou no interior, nasceu no interior do Paraná e se mudou pra Curitiba pra buscar uma experiência melhor, né? Não é uma experiência, putz, uma condição melhor de vida.
ela não encontrou. Ela começou a fazer faculdade de enfermaria, né? Começou pra, enfim, virar enfermeira. Não tinha renda suficiente para pagar a faculdade e entrou no mundo da prostituição. Lá ela conheceu Marcos Araújo Kitana Matsunaga, o grande empresário ali, herdeiro da Yoki. Sim, a Yoki. Essa que vocês conhecem, né? Das pipocas, enfim, da farinha Yoki, aqui do sul. Conheceu ele, eles se apaixonaram, tiveram um caso e começaram a namorar, se casaram, tiveram uma filha muito amada pelos dois. O Marcos, como ele era muito rico, ele era muito extravagante. Então ele tinha uma adega de vinhos que ele deu para Elise no valor de 2 milhões de reais, ou 5 milhões, sei lá. Eles tinham 33 armas de fogo em casa. Eles tinham cabeças de animais que eles caçaram juntos em casa, tá? E começou a passar um tempo e a Elise começou a desconfiar que o Marcos traía ela. Então ela contratou, né, um detetive para ir atrás dele, porque sempre quando ela perguntava, ele dizia tipo assim: "Tu tá louca? Eu vou te internar. Tu tá louca?" E aí o detetive descobriu que realmente ele traía ela, ele era um filho da puta. E aí, numa discussão, o Marcos deu uma bofetada na cara dela e disse que ia internar ela, chamou ela de prostituta, só que da palavra ofensiva, né, que é, e disse que ia internar ela e que ela nunca mais ia ver a filha dela. Ela, uma mãe extremamente dedicada à filha dela, simplesmente querendo se vingar dele, pegou uma arma e deu um tiro na cabeça dele. Ele morreu, ela escondeu o corpo, botou a filha pra dormir, né, depois que a babá foi, enfim, e picotou ele, porque não tinha como tirar ele do apartamento inteiro. Colocou em umas malas, levou no elevador, que tinha uma câmera, desceu e despejou o corpo dele em várias sacolas no meio do mato. A polícia logo viu as câmeras, né? Depois de uma investigação ali do desaparecimento, viu as câmeras. Ela foi julgada, ela confessou ter matado ele, ter esquartejado, enfim, e foi presa. Foi condenada a 39 anos de cadeia, se não me engano, ou 26. E foi solta já, né? Passou um bom tempo. Ela passou todo o tempo da cadeia dela com um bom comportamento, então ela foi solta por bom comportamento. E até hoje ela não sabe quem é a filha dela. Ela não pode ver a filha dela porque ficou com os pais, né, do Marcos, que adotaram a criança como novos pais. Tem uma briga na justiça gigantesca da Elise com os pais do Marcos porque ela quer ver a filha dela. No meio de tudo isso, foi feito o teste de Rorschach, né, que é aquele teste da cadeia onde eles te dão várias figuras para te dizer o que tu vê nas figuras, e dependendo da tua resposta, tu é um psicopata, um sociopata ou uma pessoa normal. E a Elise é uma psicopata. Foi constatado que ela é psicopata, tem um nível alto de psicopatia. Ela não sente emoções, então não tem amor, não tem ódio, não tem raiva, não tem vingança, enfim. Até o momento, até a minha leitura do livro, depois de tudo que aconteceu com ela, que ela foi na infância pelo padrasto dela, que ela fugiu, e ela ficou tempos morando na rua, que ela foi também por caminhoneiros que passaram quando ela tinha apenas 15 anos de idade, que depois que ela se tornou, né, uma garota de programa, ela sofreu demais na mão de vários homens, que teve todo o rolê lá envolvendo aquela loja de móveis famosas. Quem leu o livro provavelmente vai saber do que eu tô falando, tá? Eu não vou falar porque medo do processo, mas enfim, teve todo aquele rolê lá. E até o momento eu tava morrendo de pena dela, pensando, cara, essa mulher sofreu tanto na vida dela que, tipo assim, ó, o que ela fez, tipo, um tirinho que ela deu, sabe, não é nada pelo que ela já sofreu. Só que aí o laudo da necrópsia disse que o normal de uma pessoa que esquarteja, tá? O normal, não seria normal, mas, enfim. Os crimes de esquartejamento, quando a pessoa vai lá e corta a outra em pedaços, é um crime de ódio. Tu não vai simplesmente pegar uma pessoa aleatória na rua, matar e esquartejar. Não. Se tu quer, enfim, se é o motivo ao latrocínio, né? O roubo seguido, a morte seguido de roubo, o roubo seguido de morte, roubo seguido de morte, tu vai roubar a pessoa vai resistir, tu vai matar e vai fugir. Se tu vê uma pessoa aleatória fazendo uma coisa na rua, tu vai matar a pessoa. Se a pessoa tá te batendo, enfim, tá fazendo uma coisa contigo, tu vai lá e vai matar a pessoa. Quando tu esquarteja alguém, tu tem que ter muito ódio dessa pessoa. Porque tu sabe o que tu vai fazer. Tu vai cortar a pessoa em pedaços. E tu sabe que isso é bizarro. Só tu pensar nisso, a palavra esquartejamento. Cortar a pessoa em pedaços é assustador.
Então tu tem que estar com muito ódio da pessoa. Outra coisa que o laudo constatou, né? Isso não é laudo, isso é óbvio. Mas, tipo, uma coisa que o laudo constatou real, os esquartejadores, eles começam pela cabeça. Eles cortam a cabeça da pessoa e tampam a cabeça. Porque a partir daí é só um corpo, só tem pernas e braços e o tronco. Quando tu corta essa parte aqui, da parte visual, tu para de enxergar o rosto e enxerga só um corpo. A Elisa ela fez diferente. Ela cortou braços e pernas, tronco e no final a cabeça. Ela viu a cabeça dele e o rosto dele olhando para ela, no caso ele já estava morto, mas enfim, ele morreu de olhos abertos assim. Ela viu isso todo o tempo que ela estava lá picoteando ele. Ela conseguiu, ela teve coragem de esquartejar ele, mesmo com ele de olhos abertos olhando para ela, morto. Então isso já é um pouco bizarro. Quando eu li isso eu fiquei tipo, como assim? Que merda é essa, entendeu? É, né? Pois é. Assim como o advogado dela, eu repito, ela não agiu, ela reagiu. Ela vinha sofrendo ameaças, ele era tóxico com ela, ele fazia várias coisas, ele traía ela com várias mulheres. E ela apenas reagiu à bofetada que ele deu nela e à ameaça dele, né, de internar ela ou matar ela, enfim, e deixar ela sem a filha. E depois de tanta coisa que ela sofreu na vida dela, ela simplesmente não aguentou o homem mandando na vida dela, foi lá e pá, né? Agora as grandes controvérsias, eu tô falando tudo no singular porque meu nariz não deixa eu falar os, tá? As grandes controvérsias de todos os casos é que, tipo assim, será que se tivesse, vocês viram? Eu não consegui falar o se, que se tivesse sido o contrário, se ela tivesse sido pelo cara, será que ele estaria levando a culpa até hoje por causa disso? Ou porque ele era um homem rico, ele estaria tipo, ah, foi só isso. Que nem teve outros casos, né? Da Elisa Samúdio, da Eloá, enfim, vários outros casos que aconteceram aqui no Brasil e em outros lugares do mundo que as mulheres morreram e os caras ficaram presos assim, tipo, sei lá, 2, 3 dias pagando uma fiança e saíram. Ou que foram um serial killer lá, homem, matou várias mulheres e, enfim, tá solto, tá vivo, né? Será que ele seria o vilão, que nem ela é a vilã por ter se defendido? É essa grande controvérsia, tá? Eu não passo tanto pano assim que nem eu passava pra ela antes de ler o livro, até porque esse negócio do detalhe da cabeça foi bizarro. Mas eu acho que foi de legítima defesa, né? Ela só errou ao usar a faquinha pra cortar. E é isso. Bom, gente, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Foi uma resenha um pouquinho detalhada demais, eu acho, da trilogia das Mulheres Assassinas do Ulysses Campbell. Eu vou encerrar o vídeo de uma vez, porque ele já bateu 50 minutos. Eu não aguento mais tossir, não aguento mais assoar meu nariz. Meu chá já acabou 2 vezes, eu já enchi 2 vezes essa caneca aqui pra ver se passava. Mas a minha garganta parece que tem uma faca fazendo assim nela dentro, ó. Porque eu não consigo mais, tá? Não consigo mais. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Acompanhe o canal, logo nós teremos o Lidos no mês de junho, que será o último vídeo do mês. Vai sair na terça-feira, dia 30. Esse eu prometo que vai sair na terça-feira, dia 30, tá? Um grande abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo.